Águas de Lindóia é uma cidade muito conhecida no mundo afora por sua água e o verde. De acordo com a Diretoria do Meio Ambiente, na Avenida das Nações Unidas, próximo do novo supermercado, há 4 árvores condenadas e que deverão ser cortadas. O caso gerou uma manifestação nas redes sociais, que solicitam um estudo mais aprofundado do caso das árvores cibipirunas. Por isso, o portal DN7 foi conversar com o diretor de Meio Ambiente, Hélio Pirani. O portal DN7 questionou se não seria necessário uma pesquisa biológica mais aprofundada. Se você notar algumas fotografias de água de Lindóia, de alguns anos atrás, você pode até entrar no mercado lá, que é esse novo mercado, tem lá uma fotografia grande, e você vai ver que naquela época tem menos da metade da árvore que existe hoje. Então eu acho que a prefeitura daqui, o meio ambiente, todos os prefeitos e as pessoas que trabalharam nessa prefeitura, sempre fizeram o possível para manter a cidade cada vez melhor. O corte da árvore se faz necessário quando elas estão doentes e oferece perigo. Entendeu? Elas são indispensáveis para a vida. Nós temos consciência disso, senão não estaríamos aqui no meio ambiente trabalhando. Entendeu? E por esse motivo, e que não existe às vezes um pouco de demora para ser colocadas outras árvores no local que foram cortadas, algumas que a prefeitura corta, é porque nós estamos com deficiência de gente e de dinheiro. Entendeu? Projeto e plano nós temos para plantar muitas árvores. As árvores que estão doentes e que oferecem perigo serão sim suprimidas. E isso não tem outra forma. Entendeu? É triste, é difícil, muito difícil. Porque uma árvore leva 40, 50 anos, que é o caso que levou para essas árvores chegarem no ponto que estão. Mas elas foram árvores plantadas erradamente, embaixo de fio de alta tensão, e naquela ocasião, eu acho que os prefeitos e as pessoas responsáveis por esse plantio, eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, porque aconteceu agora. Né? A árvore encostando dos fios, oferecendo um risco de um choque elétrico e matar uma pessoa embaixo, por isso que a CPFL vem e corta, e às vezes a pessoa fala que isso é exagerado, mas não é exagerado, porque um vento, uma árvore úmida, encostar num fio de 11 mil volts pode matar uma pessoa na sua base. E o projeto nós temos aqui, estamos realizando gradativamente. No momento a gente está plantando às vezes árvore em alguns lugares se nós tivermos que fazer alguma reposição ambiental, como lá no Domingos Lázaro, como em outros lugares por aí, que a gente está cuidando disso aí. Agora, a prefeitura no momento não tem condições financeiras nem gente para a gente estar substituindo as árvores. Mas no momento nós só temos um plano, projeto nós temos, mas ainda não podemos fazer porque temos essa dificuldade financeira e de pessoal. Agora, uma última questão. Ontem, no período da tarde, final da tarde, eu inclusive passei pelo local, o portal DN7 passou ali pelo local e constatou que não havia nenhum representante da prefeitura ou nenhum fiscal, né, no caso. E como, de acordo com a lei, diz que quando se poda há necessidade de haver um representante, qual foi a causa dessa ausência ou a pessoa se atrasou? É feito da seguinte maneira. A CPFL nos comunica onde ela vai podar a árvore, que tem necessidade, e de nós, então, mandamos a pessoa para acompanhar e ver como é que está sendo isolado o local e se está sendo feito gradativamente. Só que a forma que eles podam, nós não podemos interferir, porque isso é a técnica deles, não é nossa. Nós não temos capacidade para você vai cortar menos ou mais e tal. O caso de ontem, por exemplo, talvez tenha sido porque pessoas, quando viram a companhia lá se aproximando das árvores, disseram que iam atrás de normas ou do promotor, ou não sei de quem, que ia para impedir o corte. Então eles telefonaram para nós aqui, que estão chegando lá, que estava esse tipo de problema. Então nós fomos até a Polícia Civil, pedimos um reforço para ir lá gente, porque não pode se interferir no procedimento da prefeitura. Se a pessoa quiser interferir, ela pode interferir com ordem judicial. Agora, talvez esse momento foi quando nós afastamos para tomar as providências, para que viesse a polícia lá e a pessoa acompanhar. Então pode ser esse pequeno espaço que aconteceu isso. Para a ambientalista e ex-presidente do CONDEMA, a situação das cibipirunas são bem diferentes do que foi dita pelo diretor de Meio Ambiente. Estou com a ambientalista e ex-presidente do CONDEMA, a dona Ana Rossi. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Prazer receber você. Muito obrigado. Dona Ana, referente àquele problema que está havendo das árvores perto do novo supermercado, na Avenida das Nações Unidas, o que a senhora, como ex-presidente do CONDEMA, contesta referente a essa situação?
Olha, Alexandre, nós estamos já há quase um ano lutando pela preservação daquelas árvores. A alegação da prefeitura, e a única razão pela qual elas estão sendo sacrificadas, é de que elas oferecem risco e que estão prestes a cair. Bom, já é passado um ano, um monte de vento, um monte de chuva, e elas não caíram, não é verdade? Não caiu nem um galhinho para justificar isso. E essa sentença pesa em cima das árvores. Então, o que nós temos lutado é que venha um técnico especialista para fazer um laudo isento e diga realmente o que está acontecendo para a população. Se elas de fato oferecerem risco, nós vamos ser os primeiros a dizer, a permitir o corte. Mas enquanto não houver esse laudo, infelizmente nós somos levados a crer que essas árvores também estão sendo cortadas para virar a lenha, o que a gente não pode concordar. Bom, e o que a senhora acha que deve ser feito? Olha, isso a gente já pediu à prefeitura, já pediu à promotoria, já pedimos em ação popular. Nós queremos que seja chamado o Instituto Biológico e faça um laudo como se deve dessas árvores, ou seja, que seja retirado amostras das áreas, das raízes e das partes que eventualmente estejam lesadas e que o Instituto Biológico avalie nos seus laboratórios, com seus equipamentos, se essas árvores oferecem risco ou não. Porque, por enquanto, eu só vi achismo, né? E pessoas não qualificadas fazendo os laudos. Então, a gente não pode concordar. Bom, na declaração do diretor do Meio Ambiente, Hélio Pirani, ele afirma que a prefeitura tem projetos do replantio, porém não há verbas. O que deve ser feito nessa ocasião? Olha, isso é um assunto que também a gente vem debatendo há muito tempo, tá certo? Primeira coisa, não se corta a árvore. A árvore, se ela tiver algum problema, a gente cuida. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer assim, olha, eu acho que você está com um problema muito sério, eu vou te matar. Então é a mesma coisa que está se fazendo com as árvores. Estamos sacrificando desnecessariamente as árvores. A hora que se corta as árvores, primeiro, deixam os tocos para trás. Então, onde você andar pela cidade, na Rua Guanabara, tem uma árvore que foi cortada já, 3 árvores frondosas, maravilhosas, que foram cortadas há quase 3 anos com a desculpa de consertar a calçada. A calçada continua quebrada e com tocos imensos que oferecem risco para a população. Então, primeira coisa, não se corta, né? Segunda coisa, a lei é muito clara. Quem solicita o corte é que é responsável pelo corte para dar fim nos restos da supressão e replantar as árvores. A lei municipal exige pelo menos 3 árvores para cada árvore sacrificada. E a lei federal, que é o Código Florestal, exige 25 árvores para cada árvore sacrificada. Então, isso deveria estar sendo bancado por quem solicita o corte. Então, a gente resolveria todos os problemas, porque desestimularia o corte desnecessário, não é verdade? E replantaria as árvores à expensa de quem causa o problema. E não nós, não é verdade? Nós queremos que conservem as árvores e não que corte. Por que nós temos que pagar por esse corte? Existem locais para fazer esse replantio na cidade? É o que mais tem. É o que mais tem. Se a gente atravessar a rua aqui, nós vamos estar entrando numa área de proteção ambiental que é municipal, que não pode ter nenhuma utilização, porque é a área de reserva do loteamento. Tem inclinação acima de 45 graus, portanto, nunca vai poder construir nada aí, tá certo? E que está completamente desmatada. Um pouquinho mais para a esquerda, a gente tem uma antiga cascalheira, que foi outra área que foi devastada pela prefeitura no passado, onde foi feito um reflorestamento que infelizmente pegou fogo há uns 3 anos atrás e que continua totalmente desmatado. Então, se a prefeitura precisa da indicação da onde pode ser plantado, por favor, é só perguntar. Há áreas imensas que precisam ser refeitas. Aqui no bairro mesmo, tem no mínimo, uns 200 mil metros quadrados que podem ser plantados. Portal DN7. A notícia que se compromete.